Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E peço a todos vocês que conheçam o nosso novo site, elicorreiaoficial.com.br. É um mundo que você vai conhecer. elicorreiaoficial.com.br. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o sobrinho e a tia. Primeira parte. Meu sobrinho tão aguardado, tão esperado, filho de minha irmã mais velha, Dineia, nasceu quando eu tinha 9 anos. O nome que minha irmã e o meu cunhado deram ao neném foi Roberto, mas que logo, carinhosamente, a família toda passou a chamá-lo de Betinho. Pensem numa criança bonita, saudável, uma criança linda. Eu me apeguei tanto a esse sobrinho, mas tanto. E ele também se apegou tanto a mim que só faltava me chamar de mãe. Como morávamos no mesmo quintal, eu não saía da casa da minha irmã. Estudava de manhã e assim que chegava da escola já corria para a casa dela para ajudá-la, mas principalmente cuidar do neném, cuidar de Betinho, o meu sobrinho. E eu só não fui madrinha de Betinho porque, devido à minha idade, a minha irmã disse que não podia, devido à minha idade, mas ela teria um grande prazer se eu pudesse batizá-lo, se ele pudesse ser meu afilhado, mas eu não podia. Mas tudo bem, eu vi Betinho crescer, cada dia mais lindo e forte. Minha irmã e eu cuidávamos tanto desta criança que até aprender a ler, Betinho começou antes do tempo. Com 5 aninhos, ele já sabia ler as primeiras palavras. E quando saíamos com ele, Betinho ficava lendo as placas, os cartazes que via. Era a coisa mais linda do mundo. E quanto mais o tempo passava, mais, claro, eu ficava apegada a esse sobrinho. A minha irmã, mãe, claro, mãe é mãe. Mas eu como tia, nossa, era um apego, e ele também tão apegado a mim. E os anos foram passando. Com 15 anos, eu me tornei uma mocinha bonita, bem bonita mesmo, bonitinha, e a atrair os olhares dos garotos. E comecei a namorar às escondidas com um menino 1 ano mais velho que eu, o Tiago. Ai de mim se minha mãe e se meu pai descobrissem que eu estava namorando. E mesmo namorando às escondidas, eu não deixava de cuidar do meu sobrinho. Meu sobrinho era tudo para mim. E ainda mais porque minha irmã havia resolvido trabalhar fora e me pediu que eu olhasse Betinho para ela mais do que eu já olhava. Desde pequeno, Betinho me chamava de Nana, já que ele não conseguia falar Mariana. Então, fui apelidada de Nana. Só que algo aconteceu quando eu completei 16 anos. Meu namoro com aquele menino, o Tiago, ia de vento em popa. E eu, completamente apaixonada, quando aconteceu de eu me entregar a ele. Não tivemos nenhum cuidado com o uso de preservativo. E com isso, pasmem, primeira vez eu acabei engravidando. Foi assim de primeira. E agora? Como contar aos meus pais? Entrei em desespero. Tive medo, inclusive, da reação de Tiago quando soubesse que ia ser pai. Tão jovem ainda, eu tão nova ainda. O que o Tiago diria? O que ele iria falar? Aquilo ficou na minha cabeça, martelando, martelando, martelando alguns dias. Eu estava grávida, eu engravidei. E os meus pais e o Tiago, quando eu contei para Tiago, ele ficou branco, pálido, e por uns instantes
Ele não sabia o que falar. Sabe quando uma pessoa fica muda? Afinal, eu com 16, ele com 17, seríamos pais. E agora, Tiago? E agora? Quando, por fim, ele conseguiu falar. Não se preocupe. Não se preocupe, sei lá, eu vou dar um jeito. Por um momento, eu fiquei mais tranquila. Pelo menos ele não tirou o corpo fora. Mas a minha preocupação agora é que eu teria de falar para os meus pais. Afinal, esconder até quando? Se eu não me abrir com os meus pais, pelo menos para alguém da minha família eu tenho de contar. Um detalhe: ninguém sabia que eu tinha namorado. Eu estava namorando há poucos meses e, como eu disse, às escondidas. E muito menos eu teria condições de sustentar um filho e o próprio Tiago também. Resolvi contar primeiro para minha irmã Dineia, a mãe de Betinho. Ele ali na sala, o meu sobrinho Betinho ali na sala, brincando no tapete com seus jogos de montar e desmontar, e eu e a minha irmã sentadas no sofá, quando então eu me abri com ela. Minha irmã ficou estática. Minha irmã ficou de boca aberta. Como? Você engravidou? Você tá louca? Você tá doida? Mas como engravidou se nem namorado você tem? Eu comecei a chorar. E a minha irmã ainda perguntou: mas que brincadeira é essa, Mariana? Que brincadeira é essa? Não, Dineia, não é brincadeira. É verdade. E eu contei os detalhes. Que eu namorava, mesmo que ninguém soubesse, mas eu estava namorando. E aconteceu. A minha irmã me deu uma bronca, dizendo que jamais esperava isso de mim. Eu que parecia tão ajuizada. E agora, como contar para os nossos pais? Quando ela mencionou pais, eu entrei em pânico. De fato, como contar para o meu pai? Como contar para minha mãe? Notando o meu desespero, ela resolveu abrandar as palavras e disse que me ajudaria. Eu vou te ajudar, mas que você foi maluca, você foi. E então conversamos com mais calma. Nisso, o meu sobrinho levantou do chão, se aproximou e perguntou para a mãe, para minha irmã, o que era grávida. A minha irmã sorriu e disse que eu, a tia, eu tinha um nenenzinho na minha barriga. Isso era estar grávida, que eu estava com um nenenzinho na minha barriga e que ele teria um primo, um priminho. Betinho então fixou os olhos em mim, olhou assim de uma maneira séria. Sabe quando uma pessoa fecha a cara? Olhando bem pra mim, perguntou: tem um nenenzinho aí na sua barriga, Nana? Eu respondi que sim. Por alguns segundos, ele ainda me olhou fixamente e em seguida voltou a brincar no tapete de novo. Porém, me pareceu assim, meio com raiva. Sabe, uma criança que de repente ficou nervosa? Sim, a partir deste dia, meu sobrinho Betinho mudou comigo. Algo estranho aconteceu. Como se tivesse ficado com ciúme, muito ciúme, daquele neném que eu esperava. Quando tinha gente por perto, ele até conversava comigo, mas quando estávamos sozinhos, eu e ele nem conversava. Como se estivesse com raiva de mim. Com raiva, com ódio de mim. Mais ou menos uma semana depois, meu namorado Tiago disse que ia falar com os meus pais. E minha irmã apoiou e disse que estaria inclusive presente na hora dessa conversa.
Mas eu estava com tanto medo, que no dia desse encontro, no dia dessa conversa, eu me tranquei na casa da minha irmã, esperando o que ia acontecer. Quando Tiago conversou com a minha irmã ali do lado, meus pais piraram. Meus pais ficaram loucos. Chamaram inclusive o Tiago de molequinho de merda. Quando então a minha irmã interveio em favor de Tiago e acalmou os ânimos, dizendo ao nosso pai, à nossa mãe, que Tiago não era isso que ele acabou de dizer, mas era um menino bom, não tinha fugido da responsabilidade. Sabe, ele não está fugindo, ele está assumindo e que vai arrumar um emprego. Meu pai, que estava bufando de raiva, mas raiva mesmo, nervoso, ele foi se acalmando com as palavras da minha irmã, que estava mostrando o outro lado. Tiago estava agindo, apesar de jovem ainda, como homem. Eu só sei que a temperatura baixou e a tempestade, o terremoto passou. Foi quando então eu apareci. O clima já estava melhor. Mas assim mesmo, eu recebi um sermão, mais um sermão. Por fim, os meus pais acabaram me apoiando. A vida continuou. Mas Betinho, meu sobrinho, não parecia feliz com aquela situação. Ter que dividir toda a atenção que era só dele com um bebezinho que ia nascer. A ponto dele olhar para o meu namorado com ódio, com raiva, o que eu sinceramente não entendia, vindo de uma criança. Conversei com a minha irmã sobre o assunto, mas ela disse que era só impressão minha, isso é impressão sua. E ciúmes de criança é mais ou menos natural, é mais ou menos normal, uma criança sentir ciúme de outra. Meu filho nasceu enfim, e foi aquela festa. Meus pais, quando souberam da gravidez, queriam matar todo mundo, queriam, fazer uma desgraça. No entanto, agora, com o nascimento do neto, todos contentes, todos felizes. O nome escolhido, o mesmo do pai, Tiago. E para madrinha, escolhi a minha irmã, Dineia, e ela ficou toda contente. Mas meu sobrinho parecia cada vez mais infeliz, nervoso, irritado. Um certo dia, eu estava em casa sozinha com o meu bebê e Betinho chegou. E foi direto para o sofá, sentou, ligou a televisão e, aproveitando que ele estava ali, eu disse que ia tomar banho e que ele ficasse de olho no bebê. Qualquer coisa, ele me chamasse. Tomei banho o mais rápido que pude. Quando eu saí do banheiro, Betinho não estava mais na sala. E o bebê, acordado, estava balbuciando aquelas coisinhas de neném, né? Fazendo aqueles sons assim de neném. Foi quando o peguei e aproveitei para dar banho nele. Abri a gaveta para pegar fraldas, roupinhas e vi uma coisa que me deixou chocada. Algumas roupinhas do bebê cortadas com tesoura. Mas o que era aquilo? Nessas alturas, Betinho voltou para a sala e eu fui atrás dele e perguntei: alguém entrou em casa, Betinho? Ele encolheu os ombros e fez assim um gesto com as mãos, como a dizer: não, eu não sei de nada, ninguém entrou não. Mas as roupas estavam cortadas. A tesoura estava do lado, roupas do bebê. Então eu fui conversar com a minha irmã, depois que eu fiz o que tinha que fazer, eu fui conversar com a minha irmã e ela se assustou. Será que enquanto eu tomava banho, alguém havia entrado em casa e Betinho não tinha visto? Alguém teria pulado a janela, mas por que cortar as roupas do neném? Por que cortar as roupas do bebê? Como não havia uma explicação, e ele, Betinho, se recusou a admitir que fora ele, disse que não, o assunto foi deixado de lado.
mas comecei a ficar meio assustada. Finalmente, agora, meu marido Tiago conseguia alugar uma casa e nós iríamos sair dali. Mas o meu pai disse que não precisava, que ele não queria que nós deixássemos a casa dele. Era para a gente continuar morando ali mesmo, porque a casa dele era grande e cabia todo mundo. Mas, na verdade, o que o meu pai, ou melhor, o que os meus pais não queriam era ficar longe do neto, longe do netinho. Embora meu sobrinho tivesse mudado comigo, assim mesmo ele gostava de ficar perto de mim, porém sempre calado, não dizia uma palavra. E quando ele via eu com o neném no colo, ele batia os brinquedos dele com raiva no chão. Chegava até quebrar alguns brinquedos, sabe? Quando você joga com raiva, joga. Aquilo me assustava. E comecei a ver esse meu sobrinho realmente com outros olhos. Mas eu não vou falar para a mãe dele. E nem vou comentar com os meus pais, porque dá a impressão que eu tô, com perseguição, mas que esse menino, depois que ele soube da minha gravidez, depois que o neném nasceu, não era mais o mesmo. E eu comecei a ter até um certo receio. Ainda mais depois daquelas roupinhas do bebê cortadas e que ele dizia que não foi ele, que não foi ele. Bom, o tempo foi passando. Numa tarde, eu fui à casa da minha irmã para conversar um pouco. Quando, num dado momento, ela me perguntou se o Tiaguinho estava dormindo. Claro que estava, eu disse para ela que estava. E até porque ela tocou nesse assunto, eu já vou para casa para ver se ele acordou. E quando eu cheguei em casa, eu vi um pouco de água derramada na porta do banheiro. Ué, aquela água na porta do banheiro ali no chão? Eu sempre deixo o banheiro bem seco, sequinho. E quando entrei no quarto, eu deparei com uma cena estarrecedora. A primeira reação que tive foi dar um grito. Betinho! O que você está fazendo? O que é isso? Dineia! Dineia! Minha irmã veio correndo. O que houve? O que aconteceu, Dineia? Veja o que aconteceu! A minha irmã ficou estática, assombrada, assustada, chocada e, assim como eu, estarrecida também. Como podíamos acreditar naquilo? Como podíamos entender aquilo que estava ali acontecendo? Uma cena que jamais esqueceríamos. Esta é mais uma história que a vida está escrevendo. Que saudade de você, primeira parte. O sobrinho e a tia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.